Quando eu recebi o título dessa aula, automaticamente veio a imagem da cenoura e da vareta na minha cabeça, que vocês devem conhecer muito bem, né? A cenoura é a recompensa e a vareta é a punição. E aí tem aqueles livros de gestão falando sobre a cenoura, como que você faz para engajar um profissional? Você dá alguma recompensa quando ele tem aquele comportamento que você esperava, você pune o comportamento que você não esperava. Como que fica esse equilíbrio? Então, quando eu penso em engajamento do corpo assistencial, na verdade, eu fiquei pensando bastante, e é o engajamento do ser humano, né? Como que a gente engaja aquele ser humano, aquele profissional da ponta, o profissional da equipe multi, a, a trabalhar com mais prazer, a querer ser melhor, a ser engajado no cuidado do paciente. E aí tem um livro que é do Daniel Pink chamado Drive. Drive é motivação. E ele traz de fato essa grande questão, o que motiva as pessoas. O que tem por trás das pessoas que são altamente motivadas. Primeiro ele começa falando que nós temos dois tipos de motivação. A primeira é a motivação extrínseca, que é justamente a cenoura, é a recompensa. Então a gente age porque a gente espera uma recompensa. Essa recompensa ela pode ser financeira, né, na forma de bônus, ou recompensa mesmo em dinheiro, ou então, o que é muito comum em algumas instituições de saúde, uma viagem no final do ano para os melhores funcionários, de acordo com a votação dos pares. E o Daniel fala que isso é muito complicado, né, quando a gente pensa em motivação, porque geralmente os funcionários que vão participar, né, dessa competição pela viagem no final do ano são aqueles funcionários que dependem altamente da motivação extrínseca. Porque aquele funcionário altamente motivado, né, que vai porque quer fazer bem o trabalho dele, é muito automotivado, ele não vai participar da competição. Ele nem liga para isso. E aí, então, quem participa são os funcionários que dependem da motivação extrínseca, e aí eles pleiteiam ali os votos necessários para ganhar, ganham a competição, viajam para o Caribe no final do ano, e a instituição acaba passando a informação completamente errada para aqueles funcionários que estão fazendo um bom trabalho e que são altamente motivados, porque passa a informação de que a instituição ela dá mais valor para aqueles funcionários que a gente conhece do dia a dia que não estão nem aí se não receberem um bônus, uma recompensa. Então o funcionário altamente motivado, ele olha para tudo isso e pensa, poxa, a instituição não dá valor para o que eu faço. Ela dá valor para essas pessoas que vêm aqui só porque elas querem ganhar um bônus ou a viagem. E a motivação extrínseca ela tem um problema, né? Porque se o estímulo ele for retirado, o comportamento ele cessa. Então experimenta tirar esse tipo de estímulo, esse tipo de recompensa, e você vai ver de fato quem são os funcionários que continuam performando da maneira que você deseja pela motivação correta. Que a motivação correta que o Daniel Pink traz é a motivação intrínseca. Então, essa motivação que faz você deixar um pouco de lado essas outras recompensas e focar realmente no que importa para o ser humano. E ele traz que os seres humanos eles têm um impulso interno inato de serem autônomos, autodeterminados e conectados entre si. E quando esse impulso é liberado, as pessoas prosperam e vivem vidas muito mais ricas. O que compõe essa motivação intrínseca? A primeira delas é a autonomia. Então, corresponde à capacidade das pessoas dirigirem o próprio trabalho e terem espaço para experimentar, errar e aprender. A gente vai falar isso mais para frente, mas o Daniel Pink traz um trabalho entre duas casas de repouso nos Estados Unidos. Numa delas, os idosos não têm autonomia nenhuma, é autonomia zero. Eles comem na hora que a casa estabelece, eles dormem no horário também estabelecido, eles saem para o jardim no horário estabelecido, ou seja, autonomia zero. E na outra casa de repouso, eles deram um certo grau de autonomia para esses idosos. Então, eles podiam dormir na hora que eles quisessem, eles podiam sair para passear no jardim a hora que eles quisessem, eles estavam livres para isso. E durante as refeições, eles sempre davam duas opções para que o idoso pudesse escolher ali o que ele queria comer. E só dando
autonomia para tarefas muito simples como essas fez com que esses idosos vivessem muito mais do que o outro grupo. Então, fica muito claro como nós, seres humanos, precisamos desse grau de autonomia para exercer, nem que sejam tarefas muito pequenas do dia a dia. A gente precisa ter esse poder de escolha. Isso faz com que a gente tenha vidas muito mais ricas. O outro fator é a maestria. É o impulso que move uma pessoa a querer ser cada vez melhor. E para você alcançar a maestria, você precisa de feedback. O feedback é extremamente necessário dentro da instituição e para a sua vida. Eu, por exemplo, posso fazer uma anestesia que eu acho maravilhosa. Se eu não tiver o feedback da enfermagem, da UTI ou do cirurgião falando, nossa, Aline, aquele paciente que você trouxe na semana passada, ele evoluiu tão mal, ele inflamou tanto. E aí eu vou falar, poxa vida, eu achei que eu tinha feito uma baita de uma anestesia boa. Vai falar, então, esse paciente evoluiu muito mal. Eu vou voltar para casa querendo estudar mais, como é que eu posso melhorar a vida dos próximos pacientes que eu vou anestesiar. Então, todo ser humano tem esse impulso inato de querer fazer a sua profissão, o seu trabalho cada vez melhor. Mas para isso ele precisa de alguém dando feedback de como ele está indo. Isso é a maestria. E por fim o propósito, é claro, é o desejo de fazer algo importante, significativo, que faça a diferença na vida do paciente. Todos nós temos esse propósito, acho que todos nós escolhemos trabalhar na área da saúde para fazer a vida do paciente melhor, o cuidado mais seguro. Esse é um desejo inato nosso, muito forte dentro da área da saúde. E aí, quando a gente vai para cada um, e a gente pensa em autonomia, a gente começa a enxergar os problemas. Como eu falei na outra aula, o conhecimento na área da saúde vem crescendo vertiginosamente, vem crescendo numa velocidade muito rápida. Isso fez com que a gente criasse várias profissões. Então não é mais o médico e a enfermeira que davam aquele cuidado na época que não tinha nada para oferecer. Não, hoje em dia a gente tem muita coisa para oferecer, muitos tipos de tratamento que vão impactar no desfecho do paciente. Então tem o médico, tem a enfermeira, tem a nutricionista, tem o fisioterapeuta e por aí vai. Só que a gente tem um grande problema, porque esses conhecimentos começaram a ser subdivididos. E aí a gente começou a atuar em equipes, só que em silos com informações fragmentadas do tratamento do paciente. Cada um olha muito dentro do seu quadrado, literalmente. E o pior de tudo é que a autonomia é muito restrita. Apesar de você ser altamente especializado dentro da sua área, a autonomia, quando a gente pensa em fluxo do paciente, ela é muito restrita porque todas as decisões têm que passar pelo médico. Então, eu posso mudar a dieta desse paciente? Tem que ver com o médico, titular do caso. Eu posso tirar esse paciente para dar banho? Se o médico deixou, pode. Se não deixou, não. Eu posso mobilizar esse paciente, tirar para andar no corredor? Tem que pedir a bênção do médico. E isso é muito complicado, todas essas decisões, porque se você for pensar em cada profissional, ele tem um entendimento, o conhecimento da sua área. E o médico não vai ter esse conhecimento, porque nós não temos esse conhecimento mesmo na nossa graduação, de nutrição, de cuidados de enfermagem, de fisioterapia. Isso não passa pela nossa grade curricular da graduação em medicina. Mas, ao mesmo tempo, as decisões têm que passar por nós. Então, é muito complicada essa dinâmica. E tira a autonomia e tira esse estímulo da equipe multiprofissional. Porque, justamente, elas têm que ficar checando coisas que elas já sabem que deveriam fazer. E pior do que isso é o grau de comunicação que a gente tem dentro da equipe. Então, esse é um trabalho que avaliou a percepção da comunicação pré-operatória entre os membros da equipe cirúrgica. Cirurgião, anestesista e enfermagem. Enfermeiras e técnicas de enfermagem. Todos eles concordam que a comunicação pré-operatória é muito importante para a qualidade do cuidado e o desfecho do paciente. Aqui, o time-out antes da incisão, a enfermagem dá mais ênfase do que o cirurgião e o anestesista. Mas, de qualquer forma, se for pensar que é uma escala de 1 a 7, toda a equipe concorda que a comunicação pré-operatória é importante para o desfecho do paciente. E como que é essa comunicação? Quando a gente vai ver a tabela, a gente observa que os detalhes relacionados ao procedimento que vai ser realizado no paciente,
quais são as complicações esperadas, como é esse paciente, quão comórbido ele é, qual vai ser a anestesia. Isso é muito discutido entre o cirurgião e o anestesista, mas a enfermagem fica de fora. Então, só 1/3 das enfermeiras ou técnicas de enfermagem participaram da descobrir os detalhes do procedimento anestésico cirúrgico e da gravidade do doente. Então, como você espera, né, uma equipe multi engajada participando do cuidado, um cuidado coordenado do paciente, se na hora que tem que discutir informações que são essenciais, elas não são compartilhadas com a equipe inteira? Fica muito difícil. E aí, ainda dentro da autonomia, a Disney, né, nesse livro, Se a Disney Administrasse Seu Hospital, ele traz o poder de dizer sim, como eleva o status do funcionário. Porque algo que contribui muito para o esgotamento do profissional é um sentimento de falta de controle sobre o próprio trabalho. É justamente essa falta de autonomia. É não poder tomar decisões, ser impedido de agradar um paciente ou a família, sem a devida permissão, não poder fazer nada, exceto passar a reclamação ou o pedido adiante. Então imagina como é desmoralizante para um profissional que está na ponta, quando ele recebe algum pedido de um paciente, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não pode porque ele não tem autorização. Aí 10 minutos depois, ele volta com a instrução do superior dele para fazer o que ele já sabia que deveria fazer e o que ele já teria feito, inclusive. E ele passa por tudo isso só para se passar por idiota na frente do paciente, ou incompetente, né, na frente do paciente e da família. Multiplica esse cenário várias vezes por dia. E aí você vai entender por que você tem tantos profissionais desestimulados na ponta. Porque eles passam várias vezes por dia por idiotas ou incompetentes para a família e para o paciente, que eles não têm autonomia nenhuma. E aí a Disney traz que a estrutura orienta a cultura. Se você tiver uma estrutura muito bem estabelecida, você consegue dar autonomia para esses profissionais. Então, por que não um protocolo integrado, multidisciplinar, para aquele paciente, para aquele perfil de paciente? Aí, a nutricionista ela não precisa pedir mais a bênção do médico para evoluir a dieta. Ela sabe que no D2 vai ser desse jeito, no D3 vai ser de outra forma. A fisioterapeuta sabe quando tirar esse paciente do leito. A enfermagem sabe o que pode ser oferecido para esse paciente de cuidados de enfermagem ou não. Então, ter esse protocolo muito bem estabelecido ou a estrutura da autonomia permite autonomia e um cuidado seguro para o paciente. Mas é claro que a gente vai ter funcionários que vão falar exatamente isso. Quando você tenta dar alguma autonomia para ele, ele vai falar, não me peça para fazer isso. É para isso que você ganha tanto dinheiro. Ou seja, eu não quero ter responsabilidade de tomar decisão nenhuma. Não me vem com esse negócio de autonomia. Você é o chefe, você ganha para isso, você que lidere. E aí a Disney traz outra coisa interessante também, que é o RH da Disney. Como que eles contratam os funcionários que vão trabalhar na Disney. E lá eles fazem a seguinte pergunta na primeira reunião de seleção dos funcionários. Você consegue sorrir o tempo todo enquanto estiver em contato com os hóspedes? Eles fazem essa pergunta no primeiro encontro de seleção. Se você não consegue sorrir o tempo todo, a Disney não é para você. Ponto final. Eles dizem que 30% dos candidatos vão embora nesse momento. Então é a mesma coisa, se você quer liderar uma equipe engajada, que tenha um certo grau de autonomia, baseado em protocolos, processos, numa estrutura muito bem feita, e você tem funcionários que não querem esse grau de autonomia, essa responsabilidade, talvez esse funcionário não devesse estar ali, né? Então fica a dica. E a outra coisa da maestria, que eu estava falando do feedback, é que para ter o trabalho em equipe, um respeito mútuo dentro da equipe multidisciplinar, que é muito importante para o engajamento dos profissionais, é preciso entender que os profissionais da equipe multi, eles têm modelos mentais diferentes. O que é isso? O modelo mental é a leitura que você tem do mesmo cenário. Você está vendo aquele mesmo paciente, mas o seu modelo mental, com base na sua formação, na bagagem que você tem, no seu conhecimento,
Às vezes a forma que você vai enxergar aquele paciente é completamente diferente da minha forma de enxergar. E eu não posso esperar que você enxergue na mesma forma que eu, porque as nossas formações são diferentes. Então, dentro da área da saúde, a primeira questão é que não existe o óbvio. Ah, é óbvio que a enfermeira deveria ter feito isso. Não, não é óbvio para ela. Ah, é óbvio que o médico deveria ter checado aquilo. Às vezes não é óbvio para ele. É óbvio para você com o conhecimento que você tem. Mas para ele que não tem esse conhecimento, não vai ser óbvio nunca. Então, a gente precisa entender que as pessoas dentro da equipe multi têm modelos mentais completamente diferentes. Mas a gente precisa fazer uma interseção desses modelos mentais e fazer o que a gente chama de modelo mental compartilhado. Então, o que se espera que todo mundo saiba sobre aquele paciente, sobre aquele fluxo, o que a instituição espera da equipe multi, isso é modelo mental compartilhado, porque se todo mundo está alinhado com as mesmas informações que são importantes para aquele paciente, para aquele fluxo do paciente, aí sim a gente pode dar o feedback sobre o que cada um pode melhorar. Porque não adianta nada você dar o feedback sendo que a pessoa nem sabe que está errando. Esse modelo mental é super importante para que seja alcançada a maestria. E por fim, o propósito. Entender a importância do seu trabalho na jornada do paciente, que está muito relacionado ao feedback também. Mas eu trouxe um exemplo do meu hospital. Isso daqui foi uma publicação do M.D. Anderson, né? Eu trabalho num hospital oncológico. O que eles avaliaram? Que pacientes que são submetidos à cirurgia, no caso desse trabalho, uma ressecção de metástase de câncer coloretal, eles precisam fazer a quimioterapia num tempo ideal, porque senão ele perde o timing ótimo, né, daquela ressecção cirúrgica. E aí eles estabeleceram um tempo ideal e mostraram nesse trabalho que os pacientes que não conseguiam começar a quimioterapia no tempo ideal, depois da cirurgia, eles tinham menor sobrevida e menor sobrevida livre de doença. Com base nisso, a gente foi ver os dados dos pacientes submetidos à cirurgia para câncer de cólon no meu hospital. Qual que era a porcentagem deles que conseguiam começar a quimioterapia no tempo máximo de 56 dias? O que a gente observou nos dados de 2018? 77%, ou seja, praticamente 1 a cada 4 pacientes não começava a quimioterapia no tempo ideal e a gente estava diminuindo a sobrevida deles. Com base nisso, a gente pegou e reuniu, a gente descobriu primeiro que complicação pós-operatória era um dos fatores que interferia, porque esse paciente que complicava, principalmente com ilho, depois de cirurgia de cólon, ele passava mais tempo internado e isso afetava, então, o tempo que ele tinha hábil para começar a quimioterapia no pós-operatório. A gente reuniu a equipe multi, todo mundo que poderia impactar no ilho pós-operatório, então endócrino, controle do diabetes, fisioterapia, enfermagem, nutrição, anestesia, UTI, hospitalistas e os cirurgiões. E a gente criou uma força-tarefa de como melhorar a vida desses pacientes. O que a gente descobriu? Que a fisioterapia reduz complicação e o protocolo de nutrição reduz complicações em 70%. E o controle glicêmico também, diabéticos complicam 5 vezes mais. Então, o controle glicêmico feito pela enfermagem é extremamente importante. E qual que foi o resultado alcançado com todo esse trabalho da equipe multi? A gente alcançou 100% por 5 meses seguidos. Agora, esse último mês, a gente acabou perdendo um paciente, que acabou estourando o tempo. Mas por 5 meses seguidos, a gente conseguiu bater 100%. 100% dos pacientes começando a quimioterapia no tempo ideal. Isso é entender o propósito da sua profissão na jornada do paciente. E só para não falar que eu não fiz pesquisa nenhuma de literatura, estou só citando livros e Disney e tudo mais, eu pesquisei bastante. E o Advisory Board, isso daqui é uma publicação deles, de como engajar os profissionais da linha de frente, ele traz que o fluxo do paciente ele melhora apenas quando os profissionais estão realmente investindo esforços racionalmente com o cérebro e emocionalmente com o coração. Então, os líderes eles precisam assegurar que os times multidisciplinares entendam o impacto do fluxo do paciente, não apenas para a organização, mas mais importante ainda, para o cuidado do paciente. Basicamente, o que a instituição precisa fazer me fez lembrar de um outro livro, chamado Nada, desses irmãos chamados Chip and Heath. Eles falam que todos nós somos um composto de um elefante e um condutor. O condutor é o nosso racional, é o cérebro
que esse paper do Advisory Board fala. A gente precisa dar informações do porquê que a nossa atividade é importante. Mas o componente principal, que é muito maior do que o condutor, é o elefante, é o nosso emocional. Então é falar com o coração, é você ter essa motivação intrínseca de querer fazer melhor, é nutrir essa motivação intrínseca nos funcionários que estão ali na linha de frente. E aí você tendo os dados do que a sua organização precisa, mais a motivação desses funcionários, você consegue fazer com que o condutor e o elefante andem. Então, as orientações: oriente o condutor, motive o elefante na motivação e facilite o caminho. Dê todas as ferramentas necessárias para que esses profissionais consigam fazer o trabalho da melhor forma possível, que é a maestria. Isso daqui é um vídeo que eu trouxe, que eu filmei quando eu fui para a Tanzânia, que é justamente como é o elefante. Essa daqui é a fêmea, é a chefe do bando. Ela vai conduzindo toda a manada e eles vão colocando os filhotes no meio para proteger, mas tem alguém liderando e motivando todos os outros a seguirem. Eles têm informações muito claras do que eles precisam fazer para poder caminhar. Todos os dias de manhã eles saem da base do Kilimanjaro e vão para a savana procurar água. Vocês podem ver aqui que a mais velha, ela vai liderando o grupo e todo mundo vai seguindo junto. Então, quando a gente pensa numa atividade em grupo, deixa eu ver se consigo passar aqui. O que eu posso dizer é que falar com o elefante ele não é fácil, né? Manter a motivação todos os dias, ainda mais quando a gente não tem ferramentas ou não tem as informações necessárias, é muito difícil mesmo falar com o elefante. Isso daqui foi uma foto da Tailândia. Mas que é muito mais fácil a gente fazer uma longa viagem quando se faz parte de uma manada. Então, o trabalho da equipe multi é extremamente importante. Não existe alguém que é mais ou alguém que é menos. Nós somos uma manada de elefantes. Todos nós temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é o bem do paciente. Então, para isso, a gente tem que trabalhar como equipe, entender qual que é a dinâmica da equipe e o que motiva, de fato, os funcionários. Eu acho que é isso que leva o engajamento do ser humano, do corpo assistencial, mas do ser humano também. É isso, obrigada.